E na parte da nutrição esportiva, porque a gente vê nutricionistas hoje de todas as áreas, né? Parte clínica, parte... eu esqueci. Psicológica, Psicológica, comportamental. comportamental. Eu tava tentando lembrar as palavras. Comportamental. Como que atua um nutricionista esportivo diferente do nutricionista convencional, vamos colocar assim? Hoje, né, pela minha vivência, porque como eu sou corredora também, então eu já pego a minha vivência e onde eu também eu participo, né, bastante assim com os pacientes. Então, o que acontece? A nutrição esportiva, a gente tem que pensar muito assim. Então, por exemplo, modalidade, né? Quais suplementos, por exemplo, que a gente poderia colocar em certas modalidades, né? Então, hoje, a corrida, por exemplo, é um esporte, né, que tem uma demanda alta, né? Então, por exemplo, quando fazemos a gente vai fazer uma meia maratona. Então, durante alguns meses antes da maratona, a gente tem todo um trabalho, né? Então, a periodização de treino tem que ter periodização de nutrição também, né? Então, quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, né? Entre outros suplementos também. Então, por exemplo, a quantidade de nitrato, você vai tomar creatina ou não, né? Então, a gente tem todo esse trabalho, né? Então, a gente tem que ver muito assim, como que é a vida do paciente, se ele consegue comer ou não, porque quando está num alto nível de treinamento, então quando a quantidade de quilômetros que ele tem que percorrer, o volume de treino é muito alto, com certeza a nutrição ela tem que ser aumentada também ali. Né? Ele tem que se nutrir muito, então ele tem que dormir melhor. Então a parte de nutrição esportiva, ela tem que ser muito voltada para isso. Então naquele momento que o paciente está vivendo, de treinamento, porque muda, né? Então é muito diferente um paciente, por exemplo, que ele corre longas distâncias, então, ele vai fazer uma maratona. Então, como que vai ser esse paciente? Ou, por exemplo, um paciente que ele quer corridas curtas e alta intensidade, né? Então, velocistas, por exemplo, né? Então, a gente tem que pegar e colocar a nutrição desse jeito, né? Agora, o nutricionista clínico, ele tem condição também de tratar um atleta. Só que se for um atleta de alto rendimento, aí aonde que ele vai... Será que ele vai saber como colocar? Isso que é muito difícil. Né? Então, a gente tem que conhecer as modalidades, né? A gente tem que saber muito, assim, como atuar naquilo. Hoje eu trabalho bastante com a corrida porque é uma coisa que eu vivo, né? Uma coisa que eu faço comigo também. Né? Sou uma atleta, como se diz, a gente é um atleta amador, né? Que a gente quer se desafiar, que a corrida é um esporte, desafio pessoal mesmo, né? Por mais que a gente faça, a gente tem vontade de pegar um pódio, mas na verdade o desafio pessoal é tentar diminuir o tempo, só que a nutrição tem que estar totalmente voltada para isso. Então, no caso, a nutrição esportiva ali, ela seria mais dinâmica. Seria mais dinâmica. Exatamente. Principalmente quando você pega atletas, por exemplo, atleta de elite, um atleta de alto rendimento. Então, junto. Porque ele procura performance, não saúde. Então, sim, a gente com tem certeza. que tratar a saúde dele e, ao mesmo tempo, a gente tem que tratar a questão de alimentação para performance. Entendi. Né? Aí é onde também onde a gente procura, né? Igual a Aline, né? Um médico, porque realmente a demanda ali vai ser muito alta. Sim. Aí é na onde você tem que aprender também periodização de treino, né? Periodização de treino. Então, junto com o treinador. Exatamente. Junto com o treinador, você trabalha mais ali nos microciclos. Sim. Então, o atleta ali. Geralmente, os meus pacientes que passam comigo, que tem um treinador, eu tenho contato direto com o treinador para saber mesmo como tá os treinos, né? Então, a gente tem planilha. Então, essa questão de planilha de treinamento é muito importante, porque aí você tem condições de saber. Então, por exemplo, um paciente vai lá e ele tem uma prova-alvo, né? Aí, a maioria lá do pessoal que corre com a gente, vamos fazer a de São Paulo em julho. Tá, então a gente tem esse período. Agora, provavelmente, vai começar os treinos mesmo, né, de começo de ano, depois vai ser mais específico, e é onde a gente vai começar a trabalhar. Então, a gente tem que pegar a planilha, o paciente chega lá, ele me mostra a planilha, então, eu tenho isso, isso e isso. Só que, geralmente, nossos treinos, eles mudam muito, né? Certo. Então, por exemplo, na terça é um treino, na quinta é outro treino, às vezes na sexta é outro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um plano alimentar, na verdade, não só um. Então, se ele tem um treino mais intenso, aí é onde eu ensino o paciente também, ele ter uma flexibilidade, não é flexibilidade, mas ele entender que se ele faz um treino mais difícil, ele vai ter que comer desse jeito. Se ele tem um treino mais tranquilo, que ele vai ter que comer desse outro jeito, entendeu? Certo. Então, para ele entender quando que ele vai suplementar, quando ele vai comer mais, né? Igual a gente faz o longão no sábado. O longão do sábado, né, que geralmente a gente participa, é onde a gente corre mais, tem um volume maior ali, né? Então, hoje, por exemplo, era 1 hora e com muita subida.
Então, o que acontece? Num dia antes, 24 horas antes, a gente fala que o pré-treino que a gente come 24 horas antes. Então, desde o café da manhã de ontem, eu aumentei a quantidade de carboidrato porque eu sabia que hoje ia ser um treino mais difícil. Sim. E tem a questão das zonas. Então, o que é as zonas? Por exemplo, a velocidade que a pessoa vai correr. Então, a dificuldade, né, que ele vai ter ali. Então, zona 1, que é mais tranquilo. Zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Né? Se for um treino de tiro, se for um treino, né, igual hoje, que o meu era 1 hora, mas em zona 2 não é uma coisa. Fala, não, a zona 2 é tranquilo. Não é. Então, se eu não comesse direito ontem, né, se eu não tivesse feito uma boa alimentação, e a questão da hidratação, como é que eu ia dar conta de fazer esse treino hoje? Provavelmente eu ia quebrar no treino. Entendeu? Com certeza. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, é muito mais coisa que a gente imagina. Era dinâmico. Na verdade, assim, todo profissional que se propõe a trabalhar com atletas, ele tem que entender das atividades esportivas. Então, seja da corrida, seja da natação, seja do crossfit, seja da musculação, de todos os esportes, uma luta, ele tem que entender quais são as regras desse jogo. Né? A gente fala assim, porque ali vai ser a forma dele atuar. Né? Porque sem esse casamento você não sabe pra onde ir, né? Não sabe, então não é algo tão simples, né? Você tem que estudar as atividades esportivas de forma isolada, né? Eu falo assim também na odontologia, por exemplo, uma medicação pode levar uma carreira de um atleta de alto rendimento, um doping. Você acaba ali com a carreira do atleta, né? O nome dele. Então, assim, você tem que saber muito que cada área pode estar, como você pode estar atuando em cada área e o que aquilo ali é necessário. Então, a individualização do perfil de cada atleta. Até mesmo dentro de uma atividade física, o atleta vai ter um desempenho diferente. Na corrida de longa distância, para outra curta distância, para natação também, o que é velocista, para um atleta que é fundista, né? Então, assim, para um crossfit, o que a gente pode fazer ali para melhorar o desempenho, né? Para o pessoal da academia, da luta. Então, tem olhar diferente, né? O profissional da saúde que vai trabalhar com um atleta, ele não pode trabalhar como se ele estivesse olhando para uma pessoa que busca a atividade física apenas para saúde, né? O atleta, ele quer ter um resultado. Então, vamos trabalhar em cima desse resultado que ele se propõe para você saber o que você pode oferecer. Interessante.